Tem pessoas que extrapolam o privilégio, né, de monetizar os vídeos aqui nessa plataforma. Por isso que eles estão com novas regras que dá-se respeito referente às monetizações desses canais. Porque tem pessoas que realmente extrapolam, viu? Só fala besteira mesmo. Só falam, na verdade, né? Eles não têm outras ideias. Eu tenho mais ou menos 5 canais sobre metafísicas, falando sobre arconte, falando sobre casa, né? Pets, comida, assombrações, as que eu vivi, ou que alguém que eu conheço viveu, sobre mostrando o Nordeste, etc., via Google. E essas aqui, e eu não sou monetizada, mas essas aqui usam isso para monetizar, falando bosta, sendo discriminadoras contra certas pessoas. Eles pensam porque eles são negros, têm a pele escura, eles podem fazer o que quiser. Mas o resto não, eles devem falar mais alto na África. Vão ladrar lá na África. E não no Ocidente. O Ocidente não pertence a vocês. Ah, não, a gente não vota porque os nossos tataravôs que viviam aqui, blá, 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 blá. Não tem importância. Os negros americanos, norte-americanos também viveram lá. Também são bisnetos, tataranetos daqueles que vieram como mão de obra baratas, que eram usadas pelos esses povos do Oriente Médio, que vieram como lusitanos, né? Esses barbudos morenos, parecidos aqui, parecidos árabes, amacalide, querendo ser brancos, e no final quem paga o pato são os celtas, os saxônicos, os druidas e os gaels e vários outros que nada tem a ver com alguns fenícios, berbas, norte-africanos que estão na África hoje em dia, que vivem na África, e vários outros, né, que foram para as Américas como viajantes, navegantes. Na verdade, as primeiras caravelas foram inventadas por eles, pelos fenícios e antiga Babilônia, Mesopotâmia, etc. Mas os brasileiros são burros, os brasileiros são racistas. Eles não querem aceitar isso no currículo oratório deles, e o velho árabe também. Aí vem aqui para falar mal só de branco, com essa raspucha aqui, com essa peruca ridícula. Tá parecendo a Nenica Baiana Indonésia, ou a Pombagira bruxa dos infernos. Não me ajudava, era eu que resolvia tudo. Só que bem pouco. Bem pouco. Bem pouco. Recentemente do pai dos filhos dela, com quem Vocês esteve casam casado. por rola, então por que reclamar agora? Casa por rola, não querem Então, então, por 14 anos. não tem que reclamar, né? Só que ele, ao invés de fazer essa parte da casa, não me ajudava, era eu que resolvia tudo. Bem, eu não tô aqui para falar dessa mulher, não me interessa a vida dela, desse turco, porque isso aqui é turco, todo mundo é óbvio que isso aqui é um turco, com essa cara inchada de indiano, de Kumar Aragamaraxidan, Kumar Pillai, Kumar Siddhartha e vem falar aqui que não são brancos. Para Rasputia aqui, eles são brancos. E mulher, tu tá ridícula com esse negocinho aqui de pink. Tá ridículo com esse cabelo que é para pele albina. Ridículo. Ridículo. Gringo. E comecei a observar. E depois dizem que são os brancos que grisalham rapidamente. Vou fazer 61 anos em setembro. E eu ainda tenho meus cabelos ash brown, que é cabelo cinza marrom, né, no sol. Cinza marrom, mas claro que no escuro fica escuro, mas é ash brown. Quando eu vou para
que é muito comum no Brasil, é muito comum nas Américas, é muito comum no leste da Europa, no sul da Europa principalmente. Muito comum na Itália, esse tipo de cabelo Ashley Brown. Então, quando eu vou para... E é um dos favoritos das asiáticas a pintar. Elas adoram escolher essa cor para pintar. Quando eu vou para os salões aqui, todas elas dizem, você pinta? Eu digo, não pinto. Eu acho que você pinta. Não, eu não pinto. Para que pintar o meu cabelo? Se eu tivesse de pintar, eu diria, eu pinto, e daí? Eu não pinto o cabelo, eu estrago o cabelo. E eu não vou pagar as tintas Coleston, que são $5. Nossa, aquilo ali torna o cabelo em uma palha de coco. Eu vou arriscar para quê? As mais baratinhas, as mais caras são por 35, 40. Pensa que eu vou comprar, tirar da boca dos outros, da nossa comida, para comprar uma tinta qualquer para pintar cabelo? Para quê? E eu ainda tenho os cabelos marrom, não grisalhou ainda. 61 anos, naturalmente, é muito difícil de ver. Todas pintam. E ainda dizem que são as brancas que... quer dizer, eu não sou muito branca, mas eu sou mestiça, vamos dizer, né? E ainda dizem que são as não pretas e asiáticas que grisalham precocemente e cedo. Mas não é verdade, é mentira. Tudo que foi dito pelos esposos é mentira. Eles sempre querem ser superiores, invejam as outras, tanto que estiram os cabelos, fazem os cabelos todos estirados, como cabelo de asiáticos, né? Que são bem estirados, escorridos. Elas fazem isso e depois ficam reclamando das pessoas. Mas elas querem ter cabelo estirado. Tem tanto orgulho de ser o que elas são, porque não assume o jeito que elas são, os cabelos delas. Cachado, ou como se fala, dreads, sei lá o que. Porque não aceita. Cabelo crespo, aceita. Aí você não falava? É muita hipocrisia, viu? Pô, levanta! Opa! Nada interessado nisso. Casamento tradicional, tá? Ele vai te dar presentes, ele vai te levar pra jantar, ele vai te apresentar pra família dele, ele vai te colocar na casa dele. Então, essa beleza aqui, né? Ela fala e depois a miséria vai dizer que eu tô querendo monetizar as custas dela. Monetizar tua cara feia aí, que não tem delineamento, não tem definição, a cara dela é toda um só ponto, ninguém sabe onde termina e onde começa. Que mulher feia. Então, eu não quero monetizar as coisas dessa mulher, eu estou apenas falando aqui, por quê? Porque ela está falando contra a branca apenas. Ela dizendo que os homens europeus vão levar as mulheres e depois vai querer cativá-la. Ei, essa miséria que eu casei não é europeu. E ele fez justamente isso, cativou a minha mãe, totalmente dissimulado, e no final quem ele foi? Um canalha, um bandido, um aproveitador, um explorador, entendeu? Um explorador, um total imbecil. Até agora eu cozinhei uma coisa, um prato, né, de curry, com batata, tudo isso. E ele veio falar para mim assim, você comprou aquilo? Eu disse, eu não vou nem te responder, porque tu é estúpido. Falar contigo é melhor falar com uma meba, porque tu é estúpido, sabe? Eu não vou nem raciocinar com a miséria dessa. Então, ele me viu cortando as coisas, cortando os ingredientes, indo para o mercado, voltando, colocando as verduras lá, colocando os negócios lá, os ingredientes, batendo o condimento todo, e depois o miserável veio perguntar se eu comprei a comida que eu cozinhei. Desgraçado burro. Eu fiquei olhando para ele, eu queria, se olhar, matasse, ele teria caído ali duro. Então, ela fala que os europeus, quando batem nas mulheres, que o caso dela não foi europeu,
foi um velho turco. Quando bate nelas, nas mulheres, somente as estrangeiras, ninguém acode. E aqui acode? Aqui acode o quê? Eles podem ver até uma criança gritando, ninguém se mexe, ninguém se posiciona, ninguém chama ninguém. Já só vê uma mulher ali de ser jogada de prédio abaixo. Ninguém, porque ninguém quer se intrometer. Ok? Ninguém. E ela falando que não, é só a Europa, é só os homens europeus. A minha filha se divorciou de um europeu, agora há pouco, um homem mais velho. Mas ele alugou uma casa para ela. Ela está morando num casarão, numa cottage house, uma casa cottage, ela e a filha. O namorado da filha dela também é um inglês e ele ajudou ela muito em muitas coisas. E eles cozinham, eles limpam a casa. E vê uma miséria dessa misturar brancos com não brancos e jurando que esse povo que elas se entrosam são brancos. A propósito, para falar contra esse povo branco, né? A agenda deles é isso, falar contra esse povo branco. Porque eu vi vários casos lá atrás, onde mulheres casavam com europeu. Uma delas é uma mulher de Pernambuco, uma misturada com índios, né? Tupiniquins e negros. Casou-se com um holandês bem alto, loiro, e eles tiveram 3 filhos. E ele deu um cartão de crédito porque ele tinha que trabalhar, sair, né, viajar e trabalhar fora. E deu um cartão de crédito para ela fazer compra para as crianças e manter a casa, a qual ela fazia. Mas nesse meio termo, ela deixava os meninos trancados em casa e ia para as baladas com as colegas brasileiras, enquanto o homem estava fora. O que mais? Depois ela arrumou um cara americano e ela deixou o holandês. O holandês só 2 anos mais velho do que ela. Agora ela está com 68 anos de idade. E ela casou-se com esse outro homem quando já estava com quase 60. Um homem que é 5 anos mais novo dos Estados Unidos. Largou o holandês por esse aqui, ali. Querem ser a menininha, né? De quase 60 anos de idade, querem ser a menininha. E ela pediu ao homem dinheiro, porque ela levou o menino menor, e pediu ao homem mesada, o ex-marido, a qual ele manteve, né? Essa acordança, esse acordo. E ela foi para os Estados Unidos e o marido pagava 1.800 euros por mês. E ela ainda trabalhava nos Estados Unidos e o macho dela fazia o que? O gigolô, o americano. Certo? Mas não, os homens europeus não prestam. E hoje em dia essa mesma mulher chora para voltar para a Holanda. Chora. Ela viu a burrada que ela fez já velha e sem vergonha. A outra é do Rio Grande do Norte e casou-se com um sueco. Sueco. E tinha uma menininha lourinha muito linda e o marido dela ajudava sempre ela a voltar, sempre. Sempre ela voltava para ver a família dela, ou com ele ou sozinha. E essa miséria aqui dizem que o homem quer controlar elas, que coloca a joint account, que é a conta bancária junta, e não é verdade. Várias têm contas individual, essa colega das minhas irmãs tinha contas individual bancária. E outro caso foi a outra mulher também do Recife, que casou-se com um suíço da Suíça. Era parte alemão, parte italiano. Mas quando eles se separaram, a criança ela trouxe para o Brasil. A criança era a cara do pai. E quem ficou suportando a criança quando ela voltou foi o homem e a mãe dele, a velha italiana.
E eles também compraram uma casa para ela e a menina no Recife. De tão ruim que são, imagina que se fossem bons. São uns povos horrorosos. Agora eu quero ver essas bruxas aqui, ter essa mamazada, essa mamata com os negros africanos, com os árabes e com os asiáticos. Eu quero ver. Você vai ter que rodar a montanha, mover montanhas para ter isso acontecer. Porque eles vão fazer tudo para te derrubar, ele e a família dele. E essa miséria aqui está distorcendo tudo. Uma que esses homens brancos não são muito apegados à família. Ela está falando de turco. São os turcos quem são. Ok? E os árabes e asiáticos. Agora eles são pegados com a família para ter álibi, para salvá-lo e para suportá-lo contra uma mulher, a esposa, nesse caso. Ok? Então, o outro caso foi outra que casou-se do Sudeste, casou-se com um grego. E o grego também comprou uma casa para ela no Brasil. E várias outras histórias. E essa miséria aqui fala que a maioria das mulheres que estão lá fora são nordestinas. Até agora comigo eu só vi, e esses casos aí que eu falei, são 3, 5, acho que uns 6, né? Com 2 cearenses que são casadas fora. E eu e essa mulher aqui. Cadê? E essa nordestina aqui, né? Que casou-se com um gringo, com um inglês judeu. E elas são felizes. Eu não acho que essa aqui é nordestina. Não é necessário ser, ok? Mas essa aqui é nordestina. Aí essa bruxa, a baiana lá vai ficar com inveja. E ela não quer ser nordestina. No mínimo, ela é filha de nordestino, ela não aceita, ela se acha a europeia. Tanto que ela achou que o turco dela era branco, mas não é. Aí ficou chocada quando soube que não era, né? E ela tem inveja das mulheres que casam-se com homem branco, mesmo se elas forem brancas, ok? Essa aqui é do Recife e ela é do Pernambuco, Recife. E essa mulher não é uma perrapada qualquer, e eu também não fui uma perrapada. Eu tinha minha casa, que era uma chácara bem grande, eu tinha uma vida boa, viajava, comprava minhas roupas na GT Fashion e outras lojas lá no centro de Recife. E eu tinha uma vida não muito rica, mas também não pobre, entendeu? Era mais ou menos essa miséria que me trouxe de lá. Que dissimuladamente enganou a minha mãe, cativou a minha mãe. E por quê? Porque ele andava com um anel de charme para fisgar as meninas. E tinha que ser menina mais nova do que ele. Ora na Europa, ora em outros nas Américas. Esse sou eu, um inglês logo depois de casar com uma brasileira e antes de virar o gringo recifense. Mas antes disso, deixa eu te contar uma história. Tudo começou em 2014, quando entrei no Amigo e conheci uma menina linda e inteligente. Logo pensei, poxa, quero conhecer essa menina de verdade. Então, fui para Recife, passei 6 meses lá e no 5º mês pedi ela em casamento. Meu filho, voltei para Inglaterra, me formei, casei E é da conta dela se essas mulheres casam com esses homens. Ela deve se intrometer. Se for um africano, ela deve ir atrás de africano. Entendeu? Do grupo dela tomar vergonha na cara. E se aceitar. Desses outros povos se ajeitar sozinhos. Ok? Porque vários gringos europeus, os brancos verdadeiros, eles casam mais com mulheres de outras etnias não negras. Agora não vem com a frescura, porque racismo, e daí, miséria? E daí? Quando casam, vocês pisam na bola. Vocês são conhecidos lá fora como a fadiga. Entendeu? Vocês dão
maior barraco em todo canto. Vocês não sabem entrar, não sabem sair. Quando entra, não sabe sair. Fazem o maior barraco, ninguém aguenta, ninguém. E esses homens não são obrigados a casar com vocês. Vocês não são o rei daqui da terra, a rainha da terra, não. Então pare de ser invejosa, viu? Você não tem nada a ver com os gringos aqui que casam com essas outras mulheres. E Deixa voltei eles de serem vez felizes. para morar no Recife. Foram 2 anos maravilhosos. Recife virou minha segunda casa. Lembro dos prédios altos, comida Oi, Recife é tão ruim, né? Imagina se fosse, como os invejosos falam. Imagina se fosse ruim. boa, gente Até um europeu gosta do Recife. incrível e aquele calor da peste. Depois, Duda passou neném para estudar medicina na Univasf. Então a gente foi para Paulo Afonso. Lá foi massa, só gente boa, boas vibes. E eu quenho, mas também calor da molesta. Aí fica a Maria lá, Maria Frustração. Fica lá a Maria Inveja, né? Falando mal das pessoas, porque casou com gringo. E daí é da conta dela? Qual a diferença de casar com brasileiro? A única diferença é que quando você casa com brasileiro, você expede, você apressa a sua morte. Porque uma vez que você quer terminar ou não acaba bem, eles vão atrás para matar. Um gringo não, um gringo pelo menos eles separam uma boa, então vai embora e eu vou embora. Siga seu caminho que eu sigo o meu. Agora porque essa beleza, os gringos não quiseram ela fica falando mal de todos os gringos, principalmente europeu, uma desgraça dessa. Uma peste dessa. Eu sei que nem todos prestam, mas sabia os brasileiros prestam? Hã? Ela não vê aí o rate, o índice de morte das mulheres aí no Brasil? Hã? Ah, não, é só europeu, só europeu. Uma peste dessa feia. Só porque é feia ninguém quer. E ela falando que as mulheres aqui fora são mais nordestinas e não são. Várias delas, ora aquelas que casam-se com indianos, ora aquelas que casam com europeus, são mais do sudeste e sul. Ela deve saber de várias mulheres casadas com norte-americanos loiros. Essas mulheres são de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Existe do Paraná casada com indiano. Existe paulista casada com homem da Noruega, ok? A mulher do Pará casada com norueguês também. Aí tem os vídeos dessas mulheres. Eu na Noruega e vários outros canais onde as mulheres não são no Nordeste e elas casam com esses gringos. E se ela acha que as nordestinas casam, isso não deve ser de onde? Da Bahia, a maioria. Só pode ser da Bahia, né? Porque em Pernambuco eu só conheço essa aqui que eu mostrei. Essa aí, a amiga das minhas irmãs, a vizinha da minha irmã. E só 3, não mais. Se tem outras não sabemos. Só 3, comigo 4. Então quem é essa vagabunda para falar que as nordestinas vão mais lá para fora porque são pobres? São isso e aquilo, são pobres, são analfabetas. Uma miséria dessa nem falar o inglês sabe. Do you speak English, or Rasputia? Do you? You can't even speak English. And then you think that everybody is illiterate like you. Ela nem sabe falar o inglês, sabe? Ela acha que todo mundo é iliterada como ela, no inglês como ela. Essa bruxa. Dizendo que as nordestinas são analfabetas, ou semi-analfabetas,
que são pobretonas, quando a miséria dessa vem do morro lá onde só tem bandido e prostitutas, a maioria, não todos, mas a maioria, tudo bandido e prostituta. E ela falando do Nordeste, deve ser inveja, né? Inveja que essa bruxa tem, essa neném cabaiana. Vai arrumar um africano como tu, desgraçada. Eu acho que nem os africanos querem ela. Como a tal Lívia lá, a outra Lívia, que veio do Espírito Santo, casada com aquele cara do canal Nego Tio não sei o que, esqueci, né? Que é casada com ele. E coitada, vive. Ai, desejo sorte pra ela, viu? Sei não. Então, por que ela não casa com... Aí fica aí com neura contra a Europa apenas. Os homens brancos não são obrigados a querer uma mulher assim. Só porque é negra, ela pensa que tem todo o direito. Vai tomar no rabo, rapariga. Eu também não espero um homem negro gostar de mim. Eu não espero. Entendeu? Nenhum homem. Eu não espero isto. Não espero. Então quem é ela para falar mal desses povos? E o pior ainda, falar das nordestinas, falar das pessoas pobres, quando ela mesma é pobretona, nojenta. Uma pobretona. Pelo menos a maioria das nordestinas que casaram com gringos tem alguma coisa. Eu morava em uma casa super bacana lá perto da Brenan, Rua Barão de Muribeca, 172 hoje em dia, antes era 192, hoje é 172. E a amiga das minhas irmãs, ela vinha de Jaboatão dos Guararapes, e a casa da família dela também é enorme. O irmão dela trabalhava na Brenan como gerente. Então eles viviam mais ou menos. As amigas das minhas irmãs, que depois ficou sendo a minha colega, ela fazia curso também. Não era qualquer um da favela, para ela falar que é da favela. Entendeu? Então ela não pode falar assim. Falar pelos cotovelos, não tem outra alternativa para criar vídeos, não tem outro tipo de imaginação, tema, etc. Povo totalmente blanco, totalmente limitados nas ideias. Ok? Aqui é o velho Araba. É isso mesmo, entendeu? Não venha falar sobre racismo aqui, nojenta. Infeliz. Tu és tão patriótica assim, vai de volta pra África, nojenta, vai. Porque tu não podes viver junto com outras pessoas, porque são exclusivistas. Quem matou aquela brasileira agora há pouco lá na Saudi, em Dubai? Foi um negro nigeriano. Eles que usam as mulheres como escrava sexual. E eles hipoquetam o dinheiro. Não sabem não? Agora estão sabendo. Quantas negras africanas já morreram na mão deles? São jogadas de prédio abaixo. Quantas? Várias.
foi só aquela brasileira. E agora uma brasileira morreu na Bélgica. Ninguém sabe realmente quem matou ela a facada. Deve ser vários machos lá também, tá cheio de árabe, cheio de africano. E ninguém sabe. Entendeu? Ninguém sabe. A outra morreu na Espanha, né? Foi um caso agora há pouco na Espanha. Então ninguém sabe realmente quem está fazendo isto. Mas deve ser os machos que essas mulheres saem atrás. Vão atrás deles novamente. Vão. Seja europeu, seja qualquer outro. Porque eu vou falar uma coisa. É uma coisa você ir cegamente, sem saber, achar que todo mundo é bonzinho, achar que todo mundo vai te respeitar, vai te considerar, porque você vivia no mundo da sombra, da ignorância, não tinha sabedoria de vida, não tinha experiência alguma de vida, né? Você mete a cara assim no mundo e vai para outro lugar, outro país distante, às vezes bem distante, porque você tem algum problema, né? Eu vou dizer assim, tem pessoas que são autistas, outras não são, outras querem sair das favelas, outras querem conhecer o mundo lá fora, e elas não tem nada a perder, então elas vão, entendeu? Outras por serem mesmo loucas, elas arriscam ir lá para fora, ok? Agora, hoje em dia, nós temos a internet para avisar de quantas quebraram a cara, de abusos que acontecem lá fora, aqui fora, de homicídio também que acontece aqui fora, ok? Ou as mulheres que ficam lá encalhadas e pedem ajuda na embaixada para voltar. As pessoas sabem disso. Quer dizer, se você tem um celular, se você tem uma internet, você tem a possibilidade de vir para o YouTube e procurar saber. Ok? Existem canais assim mostrando e avisando as pessoas. Eu não estou falando essas mulheres aqui, elas querem engajamento, elas querem monetização, elas querem dinheiro, elas querem lucrar às custas da miséria alheia. E o velho árabe tem aquela mulher muito inteligente, moça muito inteligente, com a outra lá, né, que também fala desses assuntos. A moça muito inteligente, nossa, que isso é inteligente. Uma pessoa inteligente, meu senhor, fala sobre tudo. E não apenas falar sobre relacionamento de gringos com brasileiras, gringos com brasileira, gringos com brasileira. Isso fica tão commonplace, assim, tão medíocre. É um caso, fica sendo um assuntinho tão medíocre que enche o saco, sabe? Até você vir falar de nordestina, até você vir falar de povo branco apenas. Uma miséria dessa aqui vê branca em tudo. Diz que até a Dani Bongione, que não é branca, que é mais turca para o lado turca, ela vê ela como branca e ela não é branca. Ela é tipo turca, ou tipo assim, norte-africana, algo assim. Ela não é branca. Só porque cala o cabelo, colore, não fica sendo branca. Certo? Aí o velho, mulher inteligente. A mulher inteligente, ela não quebra a cara 2 vezes. Fica com um cara, não dá certo, vai para outro. Depois pega outro. Depois vem online, pega outro com certa idade. Ela não faz isso, meu senhor. Uma mulher inteligente, ela não fala apenas sobre um assunto, sobre coisas corriqueiras, coisas banais, né? De relacionamento homem-mulher. Não, elas falam de várias outras coisas, porque a mente e o conhecimento delas são amplo, muito amplo. Então elas amplificam isso, o universo de conhecimento delas. Entendeu? Elas podem falar sobre geografia,
sobre ciência, né? Geografia e várias outras coisas, metafísicas, esse mundo e o outro. Essas mulheres aqui, tu fala que é inteligente, onde é que tem inteligente? Onde é que tem inteligência nessas mulheres? Oh my God, pra quem é burro, isso aqui é um bom prato. Pelo amor, viu? Uma mulher dessa, burras, limitadas, uma coroa dessa aqui que já tem 46 anos, ainda não cresceu. Já uma vovó se acha uma menininha. Ainda não cresceu, paparicada. Reclama até da mãe, a mãe pagou curso pra ela, ainda reclama. Chama a mãe de genitora. Uma coroa dessa, paparicada, que não se aceita. Entendeu? Pinta o cabelo porque o cabelo já tá grisalhando já. Não, isso aqui não uso botox, não uso nada, não uso plástica. Bem, eu não sou negra, mas eu tenho 61 anos, eu também não faço plástica. Não tenho botox, não pinto o cabelo. E meu cabelo ainda é ash brown. Castanho cinza, natural, sem tinta. Ok? Que idiota, cheia de ego. O que é 45 anos comparado com 61 anos? Eu quero ver até ela chegar a 55, daí vão dar um rio. Todo o way, todo o caminho abaixo. Way down, down, down. Entendeu? Aos 55 esses tipos aqui. E os cabelos aos 40 já grisalho. Eu tô com 60. E às vezes tem um fiozinho, depois desaparece. Tem dois fiozinhos, depois desaparece. Aí novo cabelo nasce novamente escuro, ou castanho, ou acobreado. Naturalmente, eu não coloco nada. Porque eu não quero cair meu cabelo. Se eu colocar, vai cair. A última vez que eu coloquei foi em 2014. E caiu muito, muito, muito meu cabelo. Aí eu parei. Até aqui não mais pinto o cabelo. Eu não pintei porque eu queria cobrir o grisalho. Não. Foi porque eu queria outra cor. Eu queria uma cor assim, cinza. Cinza. Eu comprei uma cor cinza, branca. Mas o que aconteceu foi que ficou loiro. Não ficou branco, ficou loiro. Aí eu tive que pintar novamente de castanho. Ok? Então pare com seu erro, que você não é tão novinha assim não. Depois vão dar um rio. Aos 55 já tá uma coroa bem velha. E com esse corpão aí também já envelheceu muito. Eu tenho 61 com corpo pequeno, magra, cabelos não pintados, natural, castanhos. Quero ver você chegar a essa idade, viu? Ali é o verdadeiro trial, o verdadeiro teste. E pare de falar mal das nordestinas, por isso que eu estou aqui, somente por isso. E segundo, discriminação com um só grupo de pessoas que deveria por si também ser condenado e julgado. Ok? E não o inverso. Fala de pessoas de pele escura e morena, é um pecado, é um crime. Vão se fuder todos vocês que acham assim. Ok? Vão se lascar. Porque quando é o contrário, ninguém fala nada. O cara lá, como eu falei, foi preso só quando falou no nome N. Né? Na letra N. Até então ninguém falou nada. Ninguém tá falando, ele tava falando contra a mulher. Aquele cara tá com um problema psíquico. Falando contra a mulher, ninguém falou nada. Falou contra nordestino, ninguém falou nada. Aí falou dos negros, oh my God. Why?
por que teria que falar de negros? Aí o cara foi em cana, porque falou dos deuses aqui, os deuses dos infernos. E essa coisa aqui que fala também do Brasil, ó. Eu disse umas poucas e boas para ele também. Eu não vou passar pano só porque tem o nariz chato e a pele escura não, viu? Sinto muitíssimo. Nem se fosse Satanás e um Deus, eu não faria isso. E ele falando assim que os brasileiros falam muito palavrão. Aí eu falei, porque eu detesto a injustiça e eu detesto a discriminação. Falou que os brasileiros falam palavrão. Aí eu falei, com certeza essa cara aqui não sabe que os asiáticos também falam, os árabes também falam, os europeus falam, os norte-americanos falam. Então por que dizer que só o Brasil? Onde é que está a justiça aí? Eu quero tudo certinho e tudo justo nessa porra. Por bem ou mal. Que caralho. Então, aí eu falei, porra. E no outro vídeo dele eu falei, e o nome que as pessoas dizem aí, os árabes falam Kossomá. Kossomá é o quê? Vá fluder a sua mãe. Kossomá. Ok? Pode, né? E tem outros que eu esqueci no árabe, que eu aprendi aqui online quando eu entrava em chat rooms. A sala de chat, né? E lá atrás, muito tempo atrás, no começo da internet. E outra coisa, né? Aqui, o chinês fala o quê? Eu posso falar aqui. Tem um nome que eles falam Xi e o outro é Ka, Nina, algo assim, né? Que quer dizer nomes feios, vá tomar o foda-se, etc. Né? E eles falam, também tem palavrões. Ele não fala uma palavra sequer sem falar palavrões. Um certo grupo de chinês aqui, que é os Hokkien. Já tem um ditado que Hokkien não fala sem ser desbocado. Hokkien. Então eles falam. Os malaios também falam. E outros, lá nos europeus, né? Vários deles falam. Vá pra puta que pariu, outras coisas. Vá tomar, né? Foda-se, etc. No inglês. Eles falam. Norte-americano fala. Os indianos também falam Makshu, também fala, isso quer dizer, aí o prequito da sua mãe, isso e aquilo, vai se lascar também, entendeu? Então fala, mas não, eles não veem isso. É só brasileiro. Então essa beleza aqui tem esse canal aqui para falar mal do brasileiro com a ajuda do velho árabe. Essa coisa fofa aqui deve ser da Angola, beleza. Mas quando é para saber mendigar no Brasil e depois falar que é escravidão, sabem ir para lá, né? Sabem ir para lá. Depois daqui a 100 anos vão gritar novamente: fomos nossos tataravós foram escravizados. Eles estão lá por causa da escravidão. Nós somos os coitadinhos. Aí começam a fazer caricatura, isso, aquilo, história fake, etc. É assim, eu sei, man. Eu sei. Eu sei eu sei como isso funciona. Eu sei do mamanzada desse povo. Entendeu? Eu sei do modo operandi deles todos. Então,
Manda essa gorda aqui, vim falar com ele. Aqui, vim conhecer isso aqui, ó. Vai, aí tu vai pra África, tu vai ser feliz para sempre. Forever happy. A barriga esdropada. Barriga esdropada. Aqui, ó. Brasileira mineira é morta com golpes de facão na Bélgica. E depois a Dani Belgiani Uma é brasileira mineira, foi morta a golpe. e depois, através da bruxa lá, da bruxa da cara inchada, da cara curta gorda, só as nordestinas que vão pra lá. De facão na Bélgica. O suspeito, um jovem de 20 anos, confessou o crime e teve a prisão preventiva decretada. A vítima é a mineira Silvilene Rocha, de 37 anos, natural de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Outra mulher também foi atacada e segue internada, mas não corre risco de morte. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira, na cidade de Marche-en-Famenne, na Bélgica. Segundo as autoridades belgas, Silvilene foi perseguida em via pública e atingida diversas vezes com um facão. Uma testemunha ainda tentou prestar os primeiros socorros, mas a brasileira não resistiu aos ferimentos. Nas primeiras horas da investigação, 4 pessoas foram detidas e 4 imóveis passaram por buscas. Após as diligências, 3 dos suspeitos foram liberados. Então mostra os suspeitos. Porque até não mostrar, ninguém sabe quem são. Desde que aí tá cheio de africanos, tá cheio de árabes. Investigado, um jovem de 20 anos, confessou participação no crime e teve a prisão preventiva decretada pela justiça belga. O caso é investigado como assassinato premeditado e tentativa de assassinato. As autoridades ainda apuram a motivação do ataque. O prefeito... Quando são imigrantes, eles não mostram não. Só mostra se for branco. E a peça aqui falando que é branca, eu tenho certeza que eles acham que foi um marginal branco. O prefeito da cidade lamentou o crime e disse que o episódio causou comoção entre os moradores. Segundo ele, as imagens das câmeras de segurança foram um sepultamento. Ok? Não falem até mostrar a cara dos marginais, que eu aposto que é imigrante, porque o Kais, Dono Kurt Kais, aquele cara alemão do norte do sul da África, ele fala muito sobre esses migrantes na Europa inteira, inclusive na Bélgica. Então nunca sabemos. Que acabou falecendo na Bélgica. Ela foi morta a facadas e a companheira ficou ferida. Ela é a Silvilene Rocha, de 37 anos, que nasceu em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Ela foi morta a facadas nessa quarta-feira na cidade de Marche-en-Famenne, na Bélgica. Segundo a imprensa local, um homem de 20 anos confessou o crime e foi preso. A companheira da Silvilene... Mas cadê esse homem de 20 anos? Não vai mostrar a força, não? Ah, eu sei por quê. São os povos protegidos. É os povos protegidos. O povo brasileiro são realmente racistas contra não negro. Realmente. E essas peças aqui são de Angola, isso aqui, ó. Isso aqui, ó, de branco. Angolano. É isso que eles dão, bem também pouco, brasileira. Bem pouco puxa-saco brasileiro, bem pouco. Vítima Abre mais porta para eles, depois de alguns anos eles vão falar, vão chorar escravidão novamente, viu? Infelizmente vai ter... Vestígios de sangue foram encontrados ali pela rua, né? Então até alguns populares perceberam. Eu pensei que fosse um caso de crime passional, né? Porque ela era uma... de crime de relacionamento, mas foi um crime corriqueiro, mas ninguém sabe ainda. Moça que tinha um relacionamento com uma outra menina. Não tem como a gente afirmar isso ainda, né? Mas poderia ser. Existem muitos casos de homofobia na Europa.
infelizmente. Em Então, alguns lugares. Aqui na Espanha, não, mas existem muitos casos de homofobia, principalmente de imigrantes que não aceitam a questão da opção. É opção sexual que a gente fala? orientação talvez é o melhor, né? É, fala bosta, velho. Ainda não sabe o que se transpirou-se. Já fala em população homofóbico. Se isso fosse o caso, vários travestis do Brasil seriam mortos. E até agora que eu saiba, só aquele que era do Rio de Janeiro morreu lá em Portugal. Mataram em Portugal. Uns moleques mataram um travesti do Brasil em Portugal. Depois, cadê a cara dos idiotas? Deveriam mostrar. Não mostraram. Não mostraram porque esconde alguma coisa. Deve ser imigrantes. Tenho certeza.